Olá, amigos! Na entrevista de hoje temos aqui conosco o meu grande amigo Dárcio. O Dárcio é trombone solo da USESP, professor de trombone da Academia da USESP, professor do Instituto Baccarelli. O Dárcio também estudou na Juilliard School of Music e na Mannes College com os professores Pierre Breivik e Joey Alessi. Além disso, também o Dárcio já tocou na Sinfônica da Galícia, antes de voltar para o Brasil para ser o primeiro trombone da USESP. Dárcio, você se lembra de quantas audições você já fez? Digo, audições para orquestra? Por volta de 7, 8 Tá, oficiais. entendi. E você consegue se lembrar se você foi aprovado na maioria dessas audições ou não? Sim, consigo. Essa é mais fácil de responder vindo de trás para frente. Da USESP com certeza eu passei, porque eu estou lá até hoje. Aham. Na Galícia também. Eu considero a competição do ITA, o Lewis Van Heyne, como uma audição também, porque ela tem o formato de uma audição simulada. E aquela eu ganhei também. Entendi. As outras, eu consegui, por exemplo, no Chicago Lyric Opera, eu cheguei na final. Uhum. Jacksonville, eu consegui chegar na final. Entendi. As outras, Metropolitan, eu consegui passar para a segunda fase. Uhum. Isso veio acontecendo conforme foi ficando mais natural fazer a audição, né? As primeiras sempre são um teste. Entendi. E dentre essas que você citou, qual que foi a primeira? Você consegue se lembrar de qual que foi a primeira? A primeira foi em Houston, Uhum. e eu fiz só preliminar, né? A primeira fase. Entendi. E, É que eles chamam de pre-audition? é, a a pré-audition é quando eles pedem para você mandar um DVD, né? Aí você vai lá e faz se você passar, você faz a preliminar como todos os outros, né? Entendi. E eu cheguei lá, não tinha a mínima ideia do que era fazer uma audição, principalmente nos Estados Unidos. Aham. Quando- E fiz, e foi isso daí, foi a primeira fase e acabou aí. Entendi. Com relação aos estudos lá nos Estados Unidos, né? Você disse que fez um dos concursos da ITA, que era um concurso de prova, como se fosse uma prova de orquestra. Como que Sim. funciona esse concurso? Ele funciona muito parecido com uma audição real, exceto que você não tem um emprego para... Eles não vão te dar um emprego, eles vão te dar um prêmio. Na época eu ganhei 3 trombones, um tenor, um baixo e um alto. E mais alguma coisa em dinheiro que eles davam. É bem interessante o prêmio. Mas a preparação e o processo é igual. Você manda um DVD, eles aprovam e você vai lá e toca a audição com o biombo. E falando agora a respeito de preparação, que esse é um ponto bem interessante, né? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma audição, a gente recebe uma lista lá com 10, 15 excertos, às vezes até mais que isso, e tem que preparar isso em talvez 3 meses. O que você sugere para se preparar, para conseguir tocar todos os trechos? Você estudaria todos esses 15 excertos todos os dias? Separaria por dias alternados? Como você pensa? É, é praticamente impossível, manualmente impossível estudar todos eles todos os dias. Mas o que você pode ter é uma planilha e ter certeza que você estuda pelo menos os 15 num prazo de na semana, né? Desses 15 trechos, vai ter pelo menos uns 7 que já são amigos de longa data. Esses aí você não precisa se preocupar tanto. Aqueles que são novos, esses sim, você tem que pegar, realmente levar mais a sério que os outros, para Aham. deixar no mesmo nível, né? E também em uma audição, muitas vezes a banca coloca trechos contrastantes, né? Alguns trechos que são mais cantáveis, legatos, outros trechos que são mais staccato ou tem que tocar muito mais forte. O que você faria ou o que você faz quando você vai se preparar para uma audição? Você estuda de forma alternada, um dia estuda só os excertos que são mais legatos e outro dia estuda os que são mais técnicos e mais fortes, ou você tenta alternar? Eu acho que o ideal seria colocar pelo menos um de cada no estudo diário, né? Tá, entendi. E, Interessante. e o que puder variar dessa ordem, melhor ainda, porque você nunca sabe qual vai ser a ordem que eles vão colocar, né? Uhum.
Agora uma pergunta também com relação a toda essa questão de preparação para uma audição, com relação à ansiedade também. O que você costuma fazer, ou o que você sugere para um músico, para um candidato a uma vaga, o que você sugere para ele fazer para lidar com a ansiedade na hora de fazer uma audição? Tá. Bom, a ansiedade, bom, nada supera você estar bem preparado, claro. Isso já vai baixar bastante a ansiedade. Mas durante o processo de você estar se preparando para a audição, poder tocar para um ou mais professores é muito bom. Poder tocar para os amigos antes é bom. Tudo isso ajuda você a ficar mais familiarizado com aquela situação. Mentalizar, se imagine, a gente mais ou menos sabe como é uma sala de audição e quem mais ou menos vai estar nessa audição. Você pode se imaginar tocando para essas pessoas já, né? A mentalização é muito importante. Agora, eu tenho muito isso comigo. Se você vai se preparar para uma audição, é bom se preparar fisicamente também. Isso é interessante. Para quem pratica algum esporte, isso ajuda muito a tirar a tensão. Se você corre, é bom correr com uma consistência maior nesse período, porque isso tudo vai te deixar mais forte na hora. Né? Você sente então que a parte física também é um fator importante durante a preparação para uma audição? Sim. Antes, hoje em dia eu não estou tão assíduo praticando esporte, mas quando eu fiz a audição da OSESP, por exemplo, eu estava. E eu posso te falar a diferença que foi quando eu estava mais preparado fisicamente do que quando eu fiz outras audições e não estava. O próprio ato de você ficar ali durante 5 trechos tocando, sustentando o trombone, em pé, se você está bem fisicamente, seu cérebro já não precisa se preocupar com isso mais. Ele se vai focar no que você tem que fazer, ele não precisa se preocupar com a sustentação do seu corpo, por exemplo. Entendi. Né? E qual o esporte que você praticava nessa época que você praticou? Eu estava fazendo bastante musculação e correndo, né? Mas isso pode ser qualquer coisa que a pessoa goste de fazer. É importante no período da preparação que você tenha pelo menos um hobby, algo que quando você guardar o instrumento você não pensa mais na audição. E voltando para essa questão da audição da USESP, você acha que essa foi a audição mais difícil que você fez até hoje, dentre todas as que você já fez? Foi. Você consegue dizer o porquê, assim, o que você acha que foi? Principalmente pelo formato, né, que é uma audição onde você toca tudo que está na lista praticamente no mesmo dia e numa sequência. Aquela sequência que está na lista, você vai seguindo ela do começo ao fim. 95% da banca eram ex-professores e amigos, né? Isso também deixa difícil tocar. Posso citar um exemplo para você. Quando eu fui fazer audição na Galícia, que eu não conhecia ninguém, e aquilo me deixou num estado de espírito bem relaxado, porque você não tem muito a perder, assim, né? Quando eu tive que refazer a audição para a vaga realmente, foi muito difícil, porque eu já estava na orquestra, eu sabia que eu queria morar lá, já conhecia todo mundo, então a banca já era todos amigos, ficou muito difícil. Entendi. De alguma forma acaba sendo diferente, né? Existe uma pressão a mais, porque você vai estar concorrendo com pessoas que não têm um emprego, então eles têm uma carga bem menor de responsabilidade. Agora, você sabe que é assim, então tem como dar uma amenizada nisso. E você falou também uma coisa bem interessante com relação à preparação, de tocar para outros professores, de tocar para outras pessoas te escutarem também, né? E também darem um feedback, né? Isso a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa acontece bastante, né? Mas aqui no Brasil não acontece.
Nos Estados Unidos, inclusive, existem aquelas mock auditions, né? Que são audições simuladas. Isso você sente que ajudava os alunos lá nos Estados Unidos, quando você Sim, estudava lá? ajudava. Na Juilliard a gente tinha a aula de low brass. E muitas vezes, por também estar com os colegas na frente, a situação era mais difícil do que fazer a audição em si. Então, quando você ia fazer a audição de verdade, você já tinha todo esse treino, né? Uhum. Eu acho que toda e qualquer escola de música deveria ter, pelo menos uma vez por mês, uma audição simulada. Uhum. E não precisa ser nem só da classe de trombones ou da classe de qualquer instrumento, poderia ser misturado. Porque quando a gente vai fazer uma audição, a gente vai estar tocando para violinista, para oboísta, para o maestro, né, para clarinetistas. É verdade. Então, tudo isso, eles ouvem a gente de uma maneira muito diferente. E é interessante saber o que eles estão ouvindo, né? Sim. Como é que você faz com relação às suas rotinas? Você coloca exercícios, o que você sempre faz mesmo, durante o ano inteiro? Ou quando você vai se preparar para a audição, a sua rotina de estudo é diferente? Tá, é interessante essa pergunta, porque pode ser a mesma rotina antes de começar a estudar os trechos, mas às vezes eu já começo... Isso é uma coisa que meu professor pregava, Você faz um exercício de rotina, um exercício em legato, já vai e toca um tuba-miro. Você estuda um pouco de escala, em staccato, já vai e toca o William Tell, tudo já fica livre de todos esses... Isso ajuda também a você não criar aquele estigma, porque você pode perceber que isso acontece muito com alunos. Eles tocam uma rotina, às vezes, mais difícil do que o trecho em si. Mais porque é um trecho de orquestra. Eles travam completamente. Então você tira esse estigma e já mostra que isso aqui não é nada diferente do que você está fazendo antes. Entendi. Isso é bem interessante, né? Porque uma vez que você consegue alinhar a sua rotina de estudo, aquilo que você vai ter que tocar, talvez o que você vai ter que tocar fica menos difícil, né? Fica menos difícil. Uhum. E passa a ser o que é o William Tell, né? Uma escala cromática com uma no meio que não é cromática, uma nota no meio. Uhum. A gente toca isso desde que começou. Você pega um Arban, tá lá a escala cromática. Por que fica tão difícil quando você vai estudar o trecho, né? Mudando um pouquinho o foco das perguntas, você também você já fez muitas audições e agora você faz parte das bancas que julgam as pessoas que estão fazendo a audição, né? Você consegue dizer o que seria um candidato ideal para ganhar uma vaga na orquestra, para sentar do seu lado, para tocar ali com você? Vamos por partes, porque vamos falar então especificamente do formato da audição da OSESP, por exemplo. Todo mundo vai chegar lá e vai tocar Ferdinand David, é a primeira peça. A experiência que eu tenho com essa peça específica numa prova, e eu senti isso muito mais quando eu fui banca para o Teatro Municipal, né? Que as pessoas que foram adiante foram as que tocaram o concerto mais corretamente, foi as que fizeram menos vibrato exagerado, fizeram menos rubato exagerado. Então tocaram a peça muito corretamente, musical, mas correto, muito parecido com o que já estava na página ali da música, né? Isso vale também para os trechos, com exceção que para os trechos o maestro e a banca vai estar com uma orquestra imaginária na cabeça. Se o que você toca vai de encontro ao que eles estão imaginando, você está na próxima fase. Uhum. Então, ouvir várias versões do mesmo trecho é muito importante. E estar preparado para que alguém peça algum tipo de mudança também.
Que às vezes você já acha que já está rápido o suficiente, mas alguém quer ouvir mais rápido ainda. Você consegue dizer quais são os erros comuns que você vê os candidatos cometendo durante uma audição ou também nos momentos que antecedem uma audição? Sim. Antes da audição, tocar demais. Entendi. É comum você ver as pessoas fazendo o maior malabarismo do mundo no camarim. Eu acho isso irrelevante, porque o que conta mesmo é ali na hora, né? Aham. Então, mudar a rotina. Se você tem uma rotina no dia da audição, você inventa uma coisa diferente. Tocar demais no dia anterior, Uhum. porque você já pisa no palco cansado, é a última coisa que você quer. Ir para uma audição sem ter se gravado muito antes, para tirar esses problemas que a gente estava falando na pergunta anterior, que é ritmo, andamento das peças que varia. Na audição em si, eu acho que alguns erros são não esperar o tempo suficiente entre um trecho e outro, até para mudar o que você vai sair de um compositor para o outro, não tocar da mesma forma, né? Uhum. Outra coisa comum é no nervosismo você começar a tocar mais rápido do que você estudou, Entendi. ou mais lento, ou mais forte. Aham. Essas coisas, o gravador, e veja bem, você pode ter estudado com um bom professor, tocado para várias pessoas, mas é o gravador que vai te dando essa medida. Uhum. Você falou uma coisa muito interessante com relação a se gravar, né? É uma coisa que muita gente recomenda, mas pouca gente faz. Mas como que seria se gravar? Eu vou me gravar da primeira nota que eu toco até a última do dia, deixo o gravador ligado lá, ou eu separo um momento específico e gravo só aquilo e avalio só aquilo que eu gravei? Como é? A não ser que você queira ficar louco, você separa um horário em geral no final do estudo, ou depois que você já estudou bastante um trecho e você se diz, eu vou gravar agora para ver como tá. Ou você, mais perto da audição, você espera para chegar mais perto da audição para fazer isso. Aí você toca vários trechos seguidos. Entendi. Né? Bom, então não adianta só se gravar, né? Tudo bem, eu posso me gravar ali, mas depois para ouvir, o que eu tenho que buscar de melhor ali? Ou quando eu vou me ouvir, o que eu preciso ser mais específico? Aí entra a parte de ter um bom orientador do seu lado. Basicamente você vai procurar as mesmas coisas que ele te pede na aula, né? Agora, eu acredito muito que se tem uma gravação que você considera a gravação ideal daquele trecho ou da sinfonia que você está tocando, eu acho que não tem problema nenhum você tentar copiar o máximo possível do que está sendo feito ali. Uhum. Né? A gente já tem umas antológicas, por exemplo, eu não me preocuparia muito de ouvir uma gravação, por exemplo, da terceira de Mahler que não fosse a de 85 com a Filarmônica de Nova York, por exemplo. Você pode ouvir aquilo ali, se você conseguir copiar aquilo lá, eu duvido que você não vai passar para a próxima fase. Entendi. Né? Essa é só uma para citar. Lógico, só vai fazer sentido você escolher a sua preferida se você já ouviu todas as outras, claro. Né? Claro. Então isso é importante também, né? Não só gastar tempo ali tocando, estudando, mas também investir tempo ouvindo, né? Ouvindo gravações, né? Ouvindo. De orquestras. Ao longo do tempo, eu deixei o processo de preparo para uma audição, eu tento deixar ele mais mental também, do que só braçal, pegar o trombone ali todo dia e ficar... É uma coisa mais aqui também. Uhum. E falando a respeito do estudo mental, como que você
estuda isso? Você estuda, por exemplo, se você for estudar praticando para não ter que cansar a boca ali tocando, você estuda só soprando com ar e movimento ou é só mentalizando mesmo, sem fazer nenhum movimento? É, você já foi meio que respondendo. Tudo isso que você falou é válido. Uhum. Mas o que eu faço muito é realmente pegar a partitura e me imaginar tocando com todos os elementos que tem em tocar. Dizem que o cérebro capta como se você estivesse tocando de verdade, né? Uhum. Existe essa história do estilo americano de se tocar e também o estilo americano de se fazer audições e também o estilo europeu, né? Que no americano dizem que você teria que tocar como uma máquina, tem que ser tudo ali perfeito, não pode sair nem um pouquinho do que está escrito. E no jeito europeu tem um pouco mais de liberdade, a preocupação deles é muito mais com o fraseado, com a musicalidade. O que você tem a dizer com isso? Porque você já estudou nos Estados Unidos e trabalhou na Europa, então você viveu essas duas realidades. É exatamente isso ou não? A gente tem que tomar cuidado com os mitos, né? Uhum. Tem aquele programa Caçadores Caçadores de mitos. de mitos, né? A gente tem que tomar cuidado com os mitos e tentar desvendar eles o máximo possível. Você também estudou na Holanda e você pode responder isso também. Eu acho que hoje em dia está tudo muito globalizado. A forma de tocar está globalizada também. Hoje você anda pela Alemanha, você vai encontrar gente tocando instrumento americano e vice-versa. Os instrumentos alemães já não são mais aqueles muito diferenciados. As pessoas estão usando eles em outras partes do mundo também. Uhum. O que eu vejo é somente o formato da audição é diferente. Eu acho que o formato europeu é o que está meio que em vigor aqui no Brasil, onde você toca o concerto primeiro, como uma primeira fase, e depois vai para os trechos, né, orquestrais. Uhum. Nos Estados Unidos você começaria pelos trechos e só tocaria o concerto no final, porque o conceito deles é que você vai trabalhar na orquestra, então o que eles estão interessados é como você toca os trechos orquestrais. No final você pode mostrar um pouquinho da sua personalidade. Entendi. Né? Mas quanto à forma de tocar, eu acho que em qualquer lugar, numa audição, eles vão estar procurando por um bom músico, acima de tudo, não um bom instrumentista somente, um bom músico. E quando você chega nesse nível de bom músico, aí já não tem mais continente, não tem mais gênero, nada. É um bom músico, né? E é isso que eles procuram sempre. Então, eu acho que é isso aí. Entendi, interessante. Então, esse mito do jeito americano ou jeito... Na verdade, pode existir esses estilos. Com certeza existe um estilo da forma que eles tocam. Eu pude ver lá na Holanda como é que era o jeito holandês de tocar, mas existindo esses estilos, ainda assim, dentro disso, não é nada que seja mitológico, como a gente está falando, né? Que no americano vai ter que tocar como se fosse uma máquina e no europeu somente pensando no fraseado, sem pensar talvez no ritmo, na afinação, nas outras coisas. Aí eu insisto, aí cai na coisa do bom músico, que vai se adaptar. A gente teve um exemplo muito recente que Jorgen, que é holandês, foi tocar na Filarmônica de Nova York. Quer dizer, há um processo de ajuste, sim. É óbvio que a pessoa vai se ajustar ao estilo do ambiente onde ela está. Mas quanto melhor músico, mais flexível, mais rápido esse ajuste vai ser. Claro. Bom, pessoal, então acho que é isso. Quero agradecer ao meu amigo e também professor e também meu mentor, o Darcio Gianelli, por essa entrevista. Obrigadão, Darcio. Obrigado, Rafa. Até Valeu. a próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. E tem mais vídeo chegando aí para vocês. Um abraço.